Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar dando continuidade com a nossa matériazinha de funções. Dessa vez a gente vai trabalhando com funções exponenciais, onde a minha incógnita vai ser um expoente. Por isso o nome exponencial, porque a minha incógnita é um expoente. Então a minha função vai variar de acordo com o expoente de algum número, certo? A gente vai colocar uma base fixa, tá? E o que vai variar vai ser minha incógnita. Então aí a gente pode ter uma equaçãozinha em cima do meu expoente, por exemplo, e aplicar todas as propriedades que a gente já viu aí de potência, certo? Então vamos entender aqui um breve resumo, tá? A gente não vai trabalhar minuciosamente nessa parte de exponencial, até porque nosso conteúdo, nosso programa aí é bastante extenso. Então eu vou passar aí as principais partes que a gente vai estudar sobre funções exponenciais para a gente poder seguir com a matéria, né? Então vamos lá. Bom, pessoal, então olha aqui que eu coloquei aqui para vocês. A função exponencial vai ser uma função que vai levar o número real até um outro número real, tá? Dessa seguinte forma, y igual a elevado a x, onde x aqui, pessoal, vai ser o conjunto do meu domínio, tá vendo aqui, ó? Então, esses elementos x aqui vão ser o número real e eu vou colocar ele no expoente de qualquer número, que aí eu vou resultar no meu número y, certo? Ou f de x, né? Tanto faz. E daí, alguns exemplos aí que a gente pode dar é o seguinte. Eu tenho f de x é igual a 5 elevado a x. Daí, quais são os pontos dessa função, né? Olha, eu tenho o ponto aqui, ó. Quando eu coloco x igual a 1, tenho 5. Quando eu tenho x igual a 2, eu tenho 25. Ah, mas eu falei que é qualquer número real, então eu posso pegar, sei lá, o meio. Se eu pegar o meio... 5 elevado a meio é raiz de 5, né? E vai ficando assim. Se eu pegar, por exemplo, o zero, vai ser 1. Né? Porque 5 elevado a zero é 1. Se eu pegar o menos 3, vai ficar 1 sobre 125. Por quê? Menos 3 aqui em cima vai pegar o inverso de 5, que é 1/5. Daí eu tiro o cubo desse 1/5 vai dar 1 sobre 25. E daí, pessoal, tem infinitos pontos aí que a gente pode pegar como exemplo, tá bom? Um outro exemplo de função exponencial é, por exemplo, f de x igual a 1 sobre 10 elevado a x. Então, quem que seria os pontos dessa função aí, ó? Se eu pego x igual a 0, resulta em 1. Se eu pego, sei lá, x igual a 2, resulta em 1 sobre 100. Se eu pego x igual a menos 3 aí, ó, vou pegar o inverso de 1 sobre 10, que é 10. 10 elevado a 3 é 1000, então menos 3 aí, ó, é 1000, certo? Bom, pessoal, uma propriedade bastante importante nessa parte de função exponencial é o quê? É o crescimento, né, que essa função oferece para a gente, ou o decrescimento, né, que a gente tem de acordo com que a gente varia, por exemplo, um x, ou a quantidade de unidades que varia em y. E isso é a principal aplicação que a gente tem de função, de crescimento exponencial. Por isso que a gente fala, quando a gente quer ter um crescimento muito grande, crescimento de alguma coisa, por exemplo, de população de bactérias, a gente define como uma função exponencial. Por quê? O crescimento de tempo, por exemplo, de x aqui, ó, foi só de uma unidade. Mas de y foi muito grande a diferença dessa unidade. Tá vendo? Só do 1 e do 2. Isso se vocês pegarem valores para x maiores aí, ó. Esses valores aqui vão ser infinitamente maior, tá bom? Então, beleza. Então, função exponencial vai trazer isso aqui para vocês. E daí eu vou colocar duas propriedades que eu acho muito importante aqui, que a gente precisa falar dela, que é o quê? Se eu tenho que o meu x é 0, para qualquer função... a elevado a y, né, igual a elevado a x, a gente vai resultar que o y sempre vai ser o quê? 1, certo? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que para qualquer função exponencial que estiver dessa forma aqui, ó, pessoal, a gente vai ter o ponto 0, 1, sempre. Tá? Então, toda função exponencial tem um ponto 0,1 se ele for escrito dessa forma. Pessoal, uma subobservação dessa daqui é o que? Se temos a igual a 1,
essa função ela não exprime uma função exponencial, ela vai exprimir uma função constante. Como assim, professor? Constante? Olha, observe. Eu tenho y igual a 1 elevado a x, né? Eu falei que o y é 1 aqui no caso. Daí, para para todo x que eu pegar, quanto que vai ser o y? Para todo o x que eu pegar, o y vai ser quanto? 1. Independente do x que eu pegar aqui, ó, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes qualquer coisa, sempre vai dar 1. Então, essa função aí, ó, sempre vai exprimir quais tipos de ponto? x1, x e 1 no y, sempre, tá, pessoal? E daí, isso daqui é uma função constante, né? Para qualquer x que eu pego, o y sempre vai ser 1, tá bom? Então, se a gente tem essa função exponencial com a igual a 1, ela exprime uma função constante, ela vai exprimir todas essas propriedades que a gente está vendo aqui, certo? Beleza. E daí, a segunda propriedade que eu vou falar, pessoal, é sobre o crescimento e decrescimento, certo? O que significa uma função ser crescente, ou seja, o crescimento de uma função, né? Uma função ser crescente e outra ser decrescente. Quando eu falo em crescimento de funções, significa o seguinte: se eu cresço o meu x, o meu y também vai crescer. Então, quando eu falo que uma função é crescente, eu estou falando assim, ó, pega um x1 aí menor do que um x2. Então, se ela é crescente, o f de x1 vai ser menor que o f de x2 também, certo? Então isso daqui significa que a função ser crescente, tá, pessoal? Então eu cresço o meu x, então eu cresço o meu y, certo? E daí, pessoal, isso daqui vai acontecer para toda função exponencial se o a for maior do que 1. Então, se a for maior do que 1, isso sempre ocorrerá, certo? Então a gente pode pensar no seguinte: vou pegar um 2, um 3, um 4 e levar qualquer número. Ele vai dar um número maior do que se eu pegar um número menor a ele. Por exemplo, né? Exemplo aqui, ó. Eu vou pegar uma função aí, ó, y igual a 2 elevado a x e y igual a 3 elevado a x. Então, o que significa uma função ser crescente? Eu vou pegar um valor aqui de x, colocar, sei lá, pode colocar qualquer valor, 3. Né? Então, x igual a 3 e um x igual a 4. Então, o f de 3 tem que ser menor do que o f de 4, certo? É o que está falando aqui. Então, olha, aí eu vou ter que o y aqui, nesse caso, vai valer quanto? 2 elevado a 3 é 8. E aqui o y é igual a 2 elevado a 4 é 16. Certo? E daí aqui eu tenho aqui, ó, x igual a 2 e x igual a 3. Então, obviamente, o f de 2 tem que ser maior que o f de 3. E olha aqui, ó, 3 elevado a 2 vai dar 9. E 3 elevado a 3 vai dar 27. Então, observa aí que realmente foi maior. Certo, pessoal? Então, isso daqui sempre acontece, tá? Sempre a gente tem uma definiçãozinha formal para falar sobre isso, mas a gente pode estar admitindo isso como verdade, tá bom? Então, isso daqui sempre acontece para toda função exponencial se o a for maior que 1. Então, y igual a x para todo a maior do que 1. Isso daqui vai ser uma função, sempre uma função crescente, tá? Agora vamos ver as funções decrescentes aí, pessoal. Bom, pessoal, na parte de decrescimento, o que significa isso? Quando eu aumento o meu x, né, quando eu ando na horizontal, a minha vertical ela diminui, ou seja, meu y diminui. Então, o que eu tenho aqui que eu posso definir como um decrescimento? Eu pego um x1 menor do que um x2, isso daqui as imagens vai dar ao contrário, f de x1 vai ser maior do que f de x2. Certo? Então, aqui, ó, quando eu passo de x1 para x2, eu estou aumentando. Quando eu passo de f de x1 para f de x2, eu estou diminuindo. Então isso é uma função decrescente, meu y caindo em relação a x. Certo? Isso daqui vai acontecer, pessoal, sempre que o a ele for menor do que 1, tá? Isso sempre ocorrerá. Beleza. Só, pessoal, vocês só tem que tomar cuidado que quando eu falo que o a tem que ser menor que 1, ele também tem que ser maior do que 0.
Então ele não pode ser um número negativo. E daí eu pergunto, por que ele não pode ser um número negativo? Se eu pego um y igual a um menos 3 elevado a x, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que só vai ter valores para, por exemplo, números racionais. E além disso, esses números racionais vão ficar alternando entre positivo e negativo, né? Porque quando esse x for par, inteiro, eu estou falando de inteiro agora. Quando esse x for par, esse número vai ser um número positivo. Quando esse x for ímpar, ele vai ser um número negativo. E daí eu vou ficar alternando. Eu consigo definir isso como um número racional também? Consigo, né? Só que aí vai depender muito do meu denominador também, né? Porque, por exemplo, eu vou ter aqui um x igual a 3 sobre 4, né? Vou dar um exemplo aí. Aí então o meu y ele vai ser o quê? A menos 3 elevado a 3 quartos. Isso daqui é a mesma coisa que raiz quarta de menos 3 elevado a 3. Observa que aqui dentro, pessoal, vai sair um número negativo, não vai? E quando eu tirar a raiz disso, não existe, porque a raiz aqui é o número par. Então, tudo que está lá tinha que ser um número positivo. E daí eu não consigo definir isso, né? Não consigo definir essa raiz de um número negativo. Além disso, pessoal, a gente tinha visto quando eu tenho esse expoente aqui sendo um número irracional, ou seja, r menos q, aquelas dízimas não periódicas, a gente não tem um valor concreto para isso, a gente não consegue definir o que vai ser esse y. E o meu x ele pode ser qualquer número real, a gente tinha definido isso, né? Então, sempre quando o meu a for negativo, a gente não tem um valor próprio para essa função. Não existe função quando esse a for negativo, certo? Então é isso que eu queria falar para vocês. Bom, e daqui a gente pode ver esse exemplo aqui, ó, quando o a estiver entre 0 e 1, minha função sempre vai ser decrescente, tá, pessoal? Vou colocar um exemplo aqui. Vou pegar um y igual a 1 sobre 10 elevado a x e vou pegar o y igual a 2 terços de x elevado a x. Daí eu vou pegar dois valores aqui para x em 1 elevado a 10. Vou pegar, sei lá, um 4 e um 5. Aí o meu y ele vai ser o quê? Y vai ser igual a 1 sobre 10 elevado a 4. Daí o meu y vai ser o quê? 1 sobre 10.000. E quando eu tenho x igual a 5, meu y vai ser 1 sobre 100.000. Então observa que esse número aqui, ó, ele consegue ser maior do que esse, né? Quando o meu denominador está tendo um número muito grande em relação ao meu numerador, esse número aqui está bem próximo de zero, né? Mais do que esse. Então esse daqui é um número maior. E daí quando a gente pega esse exemplo aqui, ó, x é igual, sei lá, a 1 e x é igual a 2. Vamos pegar aí. Observe que o y vai ser 2 terços. E o y, nesse caso, para x igual a 2, vai ser 4 nonos. Se a gente comparar esses dois valores, ó, vou deixar o meu denominador igual. Então, vou multiplicar por cima 3 e aqui por baixo 3. Aqui vai dar 3 vezes 2 vai dar 6, 3 vezes 3 vai dar 9. Numeradores iguais, comparar o meu numerador. 6 é maior do que 4. Então, essa imagem é maior do que essa. Sendo que meu domínio era o contrário. Então, olha aqui. Tem um exemplo aí de função que não é decrescente, certo? Isso aqui vai valer para todos os x que eu pegar, tá? Aí nessas duas funções. Então, observem aí que isso daqui é bem importante. Essas duas observações aí, pessoal, são bem importantes aí pra gente. Tá bom? Então, pessoal, agora vamos ver a imagem, né? Quem que vai ser a imagem dessa função exponencial? Bom, pessoal, então olha aqui. Vamos ver a imagem dessa função exponencial. A gente viu lá na parte de potência que sempre quando minha base for positiva, então independente do meu expoente, isso daqui sempre vai ser positivo para todo o x que eu pegar, certo? Então se a gente já tem isso, o que a gente pode afirmar da minha imagem? Que ela sempre vai ser o quê? Ó, a imagem de f sempre vai ser todos os números reais, exceto o zero, e eles sempre vão ser positivos. Então o que afirma? Por que ele nunca vai ser zero? Não tem como eu colocar um x aqui, pessoal, que a elevado a esse x vai ser zero. Não existe. Só se o a for zero, né? Isso aí a gente tinha visto. Para zero elevado a qualquer coisa vai dar zero.
Mas como A é um número fixo, que o que está variando é o meu expoente, então não tem como, se eu pegar o A maior que zero, ó, o zero não está incluso, essa função aqui ela nunca vai dar um número zero, ou um número negativo também não, independente se o meu x for negativo, tá bom? Beleza. Então a gente já tem que a imagem, ela nunca, então quer dizer que meu gráfico nunca vai para baixo de x, né? Nunca vai ser um y negativo, nem para nenhum desses casos. Então a gente já tem algumas afirmações, né, que a gente pode falar do gráfico dessa função. A gente sabe o quê? Que ela sempre vai encostar no ponto 0, 1, ou seja, quando o meu x for 0, a minha função aqui vai ser 1, né? Então eu vou colocar 1 aqui e 1 aqui, eu sei que ela vai encostar aí. Eu sei que ela nunca vai passar no eixo x, nunca vai cortar o eixo x, por quê? Porque se ela cortar o eixo x significa que o y é 0 e o y nunca vai ser 0. E nem abaixo dele, porque se ele for abaixo vai ser menor do que 0 e ela também ela não está definida aí. Beleza. Então, pessoal, eu vou definir essa função aqui como o a sendo menor que 1 e aqui maior que 0, né? E o a aqui sendo maior do que 1. Beleza, se o a aqui for menor do que 1, pessoal, minha função aqui ela é decrescente. Então, quando eu aumento o meu x, o meu y desce. Então, minha função vai fazer isso daqui, ó. Ela vai começar lá em cima e vai descendo aqui, ó. E nunca vai encostar no eixo x. Se o meu a for maior do que 1, o meu x vai aumentando e o meu y também vai aumentando, ó. Então, ela faz isso daqui. Então, ela é o contrário uma da outra. Certo? Então, isso é a minha função exponencial definida dessa forma aqui, ó. Y igual a A elevado a x. Né? Então, qualquer número que você coloca aqui, a sua exponencial vai ficar dessa forma. Daí, enquanto maior o A que você colocar, mais achatado, mais próximo da curva, a sua função vai estar, tá? Por quê? Porque ela vai crescer mais rápido, né? Se o A for maior, ela vai crescendo mais rápido, ou decrescendo mais rápido, né? E daí vai ser assim, né? E nesse caso aqui, vai ser assim, né? Bem próximo da reta. Dependente aí de qual A você pega, né? Se for aqui ou aqui, enquanto o A for maior, ele vai se aproximando mais do eixo Y, certo? A gente pode concluir isso daí. Beleza, pessoal? Então a gente já sabe definir gráfico, a gente já sabe a imagem dessa função, agora é só fazer alguns estudos, tá? Sobre essa parte aí, lembrando que se eu mudar, tipo assim, esse y igual a elevado a x mais 1, obviamente o meu gráfico vai mudar, né? E daí ele vai somar 1 no meu y. Então, no caso, ele ia ficar uma unidade acima para todo o y que eu pegasse, né? Então, meu gráfico ia ficar uma unidade acima desse gráfico aqui, certo? E a mesma coisa para cá, se eu somasse 1 aqui. E daí, se eu fizesse essas brincadeirinhas aí, é legal a gente visualizar como que isso ia ficar. Se eu colocasse um 2 aqui, o que ia acontecer? Se eu colocasse um mais 1 aqui, o que ia acontecer? Então, a gente vai fazer esses estudos aí, ó, dessas funções específicas, tá? Não vai focar muito nessa parte não, mas é legal a gente sempre estar atento ao que está acontecendo quando eu mudo alguma coisa da função, tá bom? Então, a gente vai fazer alguns estudos referentes a isso, certinho? Então, vamos lá fazer esses exemplos. Bom, pessoal, então olha o que eu tenho aqui, ó. Considere as funções f de x igual a 2 elevado a x, uma função exponencial, e g de x igual a 2x menos 1, uma função do primeiro grau. Faça a composição f bola g. Então, o que a gente tem que fazer? F aplicado na função g de x. Então, isso aqui vai ficar o quê? 2 elevado, no lugar de x eu vou colocar o que está lá dentro, g de x. Então, fica 2 elevado a g de x, e g de x é quem? 2x menos 1. Beleza, então essa daqui é a minha composição. Daí ele está pedindo a imagem dessa função. Quem que seria a imagem dessa função? Seria os valores que eu tenho de y, né? Então, y é igual a 2 elevado a 2x menos 1. Daí eu pergunto para vocês, eu consigo determinar que esse número aqui ele vai ser maior do que 0? Esse y? Sim, né? Para qualquer valor que meu y vai ser maior que 0. E nunca vai ser 0, né? Porque 2 elevado a algum número, independente se é uma funçãozinha aqui, pessoal, ele nunca vai ser 0, né? E também nunca vai ser um número negativo. Então a imagem continua sendo o quê? Continua sendo os reais sem o 0 e 100 e positivos, certo?
Então eu consigo definir qualquer número que eu quiser positivo através dessa funçãozinha. Daí ele está perguntando em qual valor de y a função corta o eixo y. Então eu tenho aqui, ó. Então a minha função cortar o eixo y, ó, observa aí, ó. Essa função ela vai ser crescente ou decrescente? Observa que o 2 aqui ele é maior do que 1. Então para qualquer valor que eu pego aqui em 2x menos 1, essa minha função vai ser crescente. Então ela vai fazer isso daqui, ó. Aí eu só não sei esse valorzinho aqui. Será que vai ser 1 mesmo? Para quais valores são esses daqui? X tem que ser quanto? X tem que ser 0, né? Então para x igual a 0, a gente vai ter o quê? 2 elevado a 2x menos 1. Então quando o meu x é 0, fica 2 elevado a 2 vezes 0 menos 1. 2 vezes 0, 0. Menos 1, menos 1. Então o y aqui, ó, tudo y, tá, pessoal? Então o y aí, ó, vai ser igual a quanto? 2 elevado a menos 1, que é igual a 1 sobre 2. Então esse ponto aqui é meio, tá? Ele não vai ser 1. Então ele seria 1 se isso daqui fosse x, né? Mas como essa função aqui não tá elevado a x, só 2x menos 1. Então o ponto que passa aqui nesse eixo y é igual a meio, tá bom? Bom, pessoal, então eu vou passar um exercício agora para vocês entregarem no Moodle, tá? A aula termina por aqui. E na aula que vem a gente define aí a parte de logaritmo, tá, pessoal? E depois a gente faz as partes de funções logarítmicas, certo? Bom, pessoal, então eu defini duas funções aqui, ó, uma função exponencial e uma função de segundo grau. Você vai fazer a composta, igual eu já tinha feito. Daí agora você vai definir o domínio ao invés da imagem, tá, pessoal? Então você vai ver quais valores que eu consigo colocar em x para essa função, né? E aqui eu quero saber qual o valor, né, que minha função corta o eixo y, né? Igual a gente fez isso, você traça aí a sua função exponencial, marca aquele ponto e vê aí onde ele está cortando. Certo, pessoal? Então isso daí vocês vão entregar no Moodle, tá? Entregar no Moodle. Então fico aguardando vocês aí na próxima aula. Certo? Então, até mais.